Bendito seja Deus que nos uniu com Cristo. Faz hoje 25 anos que faleceu o Sr. Padre António Tavares, que serviu esta comunidade durante muitos anos. E a outra comunidade que ele serviu foi a comunidade do Norte Pequeno. Foi um dia em que eu estive bastante presente nessa situação e acompanhei o Sr. Padre Tavares desde 1989. Era um grande amigo, um bom conselheiro, um bom confessor. E é com esta imagem que gostaria de começar esta nossa Eucaristia, acima de tudo, de agradecimento da sua vida e pedindo ao Senhor que Ele lá no céu nos alegre também o nosso coração e a nossa vida com a sua presença. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados. Senhor, misericórdia. Senhor, Deus Todo-Poderoso, em compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que ao vosso servo António Tavares confiaste na terra do ministério sagrado, admitiu na luz da vossa presença para que exulte eternamente na glória celeste. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Juízes. Naqueles dias, o anjo do Senhor veio sentar-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abizier. Seu filho Gedeão estava a malhar trigo no lagar para o esconder dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: O Senhor está contigo, valente guerreiro. Gedeão respondeu-lhe: Perdão, meu Senhor. Se o Senhor está conosco, por que nos têm sucedido todas estas desgraças? Onde estão todos esses prodígios que os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor libertou-nos da terra do Egito, mas agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos de Madiã. Então o Senhor voltou-se para ele e disse-lhe: Vai com essa tua força salvar Israel das mãos de Madiã. Não sou eu quem te envio? Gedeão respondeu: Perdão, meu Senhor, como poderei salvar Israel? A minha família é a mais humilde de Manassés, e eu sou o único da casa de meu pai. O Senhor disse-lhe: Eu estarei contigo, e tu vencerás Madiã como se eu fosse um homem só. Disse Gedeão: Se encontrei graça a vossos olhos, dai-me um sinal de que sois vós que me falais. Não vos afasteis daqui, até que eu volte para junto de vós, trazendo a minha oferta para a colocar na vossa presença. O Senhor respondeu: Ficarei até que voltes. Gedeão entrou em casa, preparou um cabrito e, com uma medida de farinha, fez pães ázimos. Colocou a carne num cesto, deitou um molho num tacho, levou tudo para debaixo do carvalho e ofereceu-lhe. Disse-lhe o anjo do Senhor: Toma a carne e os pães ázimos, coloca-os sobre essa pedra e derrama o molho sobre eles. Gedeão assim fez.
O anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão e tocou na carne e nos pães ázimos. Saiu então fogo da rocha e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da sua vista. Gedeão reconheceu que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus! Eu vi a face do anjo do Senhor. Mas o Senhor respondeu-lhe: A paz esteja contigo. Não tenhas medo, porque não morrerás. Gedeão ergueu ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a ele se convertem. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. O Senhor dará ainda o que é bom e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. O Senhor anuncia a paz ao seu povo. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer na sua pobreza. Aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Que recompensa teremos? Jesus respondeu: em verdade vos digo, no mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Esta minha breve homilia ou reflexão, gosto de ver ali a Maria dos Santos e a sua filha. Já há muitos anos que eu não os via e era considerado como se fosse um irmão deles ou um filho lá da casa do tempo do Sr. Padre Tavares. Por isso, sejam bem-vindos aqui a esta igreja que frequentaram muitas vezes quando viveram aqui com o Sr. Padre Tavares. A primeira leitura era belíssima, dizia que o anjo do Senhor veio e sentou-se a falar com Gedeão e fez aquilo que Deus lhe pedia, o anjo do Senhor. Portanto, aquele anjo representa o próprio Deus, que é alguém com este gesto bonito e belo de conversar com as pessoas com tempo. Sentou-se para conversar. Nós devemos olhar para Deus desta forma. E o testemunho que eu tenho a dar neste momento começa em 1989, como eu disse aqui na introdução à nossa Eucaristia.
Quando eu cheguei aqui, em 19 de setembro de 1989, Nossa Senhora de Fátima vinha em 1990, logo no início, em janeiro, e ficava 3 dias em cada paróquia. As pessoas lembram-se bem deste acontecimento, que foi muito grande e foi belíssimo aqui na nossa ilha. Eu não era a pessoa que sou hoje em dia, era mais novo, não tinha o cabelo branco como tenho, já tenho bem pouco cabelo, mas eu e o Sr. Padre Tavares, os padres aqui mais velhos da nossa ilha, lembro-me do Padre Brasil, faleceu depois do Sr. Padre Tavares, e do Sr. Padre Hermínio Amorim, que nos últimos tempos da sua vida residiu aqui na nossa paróquia da Ribeira Seca. Mas acontece que nesta visita de Nossa Senhora de Fátima, que tínhamos muito trabalho, muita gente, o Sr. Padre Tavares adoeceu. E eu fui lá à casa dele e ele pediu-me para eu tomar aqui a Ribeira Seca como paróquia minha e orientar todos os serviços e trabalhos aqui referentes a esta visita de Nossa Senhora de Fátima. Foi um tempo muito difícil, não só para ele, estava doente, mas também para mim, que tinha bastantes freguesias nesse tempo à minha conta, como tenho hoje em dia. E eu, só para verem, uma das coisas foi, eu lembro-me de entrar por aquela porta num dos dias da visita de Nossa Senhora de Fátima e pedir com licença às pessoas, que era o dia das confissões, pedir com licença para vir para uma cadeira para confessar as pessoas da freguesia. E estávamos todos os padres da freguesia, da ilha a confessar, e ainda um dos padres que tinha vindo com Nossa Senhora de Fátima também estava aqui em confissões. Portanto, era uma igreja bem cheia de gente só para se confessar. Portanto, foi um movimento muito grande. E é a partir daí que eu começo a conhecer o Sr. Padre Tavares. Claro que eu não o conhecia antes, porque depois de ser padre fui para o Pico e venho do Pico para aqui, 7 anos depois. Portanto, em 89 é que venho aqui para a nossa ilha de São Jorge. Eu acompanhei essa visita toda de Nossa Senhora, fiz tudo aquilo que me competia, até ensaiar o grupo coral, combinar os enfeites da freguesia, essas coisas todas, e fiquei com uma relação muito próxima do Sr. Padre Tavares. Era assim como o meu mais velho, portanto, aquele que me aconselhava, aquele que me dizia as coisas que eu tinha de ouvir. Eu tenho o Padre Tavares como um grande conselheiro e como um bom confessor. Portanto, eu ia todos os meses à casa do Sr. Padre Tavares para ele me confessar. Todos os meses ia lá à casa dele, até ele falecer, até o falecimento dele. Portanto, de 89 ao ano 2000, sempre, todos os meses, ia lá à casa dele. E tinha-o como se fosse um pai para mim. Portanto, eu era um padre novo, relativamente novo, tinha 33 anos, e ele era aquele que me aconselhava, aquele que confessava, e ele tinha a coragem de me dizer uma coisa que eu digo também às vezes aos sacerdotes que vêm aqui para a ilha, que convivem comigo. Eu digo-lhes muitas vezes aquilo que eu fiz e que eu acho que eles não devem fazer. E o Padre Tavares dizia assim, disse-me isso várias vezes: eu fiz assim, mas tu não faças isso. Portanto, e sempre no bom caminho, sempre um bom conselho. Era um homem que ainda hoje em dia tenho uma grande estima e admiração pelo Sr. Padre Tavares. Para além desta vertente de ser um bom confessor, um bom conselheiro, o Sr. Padre Tavares era um homem muito bondoso. E quando hoje estive assim a pensar um pedacito sobre a vida dele, eu lembro-me uma vez, estava junto à Caixa Geral de Depósitos a falar com ele, ali na Calheta, e ele viu uma pessoa aproximar-se, um homem,
o senhor e disse: olha, espere um instante que eu já venho aqui falar contigo, só vou ali falar com aquele senhor. E foi lá ao pé dele, entregou-lhe uma quantia em dinheiro e depois continuou a conversa comigo. Dali a pouco tempo encontrei o mesmo senhor e ele disse: olha, o Sr. Padre Tavares sabe que a minha filha está a estudar e vem-me dar o seu ordenado para que eu pudesse continuar a dar um estudo à minha filha. É só para saber porque é que ele saiu de lá, e a conversa que eu tive com ele foi esta. Portanto, lá me disse a conversa que tinha tido com o Sr. Padre Tavares. Portanto, era um homem bom, um homem de coração grande, cheio. Portanto, eu só tenho coisas boas a dizer do Sr. Padre Tavares. Claro que o Sr. Padre Tavares era um homem voluntarioso, era um homem exigente consigo e também com os outros, era um homem frontal, dizia aquilo que tinha a dizer, mas a nossa vida é feita destas coisas. Um padre, apesar de ele ter a Maria dos Santos e o Jorge e a sobrinha e o sobrinho, um padre às vezes sente-se sozinho, isolado. O Sr. Padre Tavares também às vezes falava-me desta vida dele, assim mais no silêncio, mais no sossego e mais concentrada naquilo que era a sua vida sacerdotal. Nós podemos ter assim a ideia que o Sr. Padre Tavares não tinha grande espiritualidade, mas era um homem de grande espiritualidade, de oração, era um homem, portanto, de encontro com Deus e tinha uma grande amizade com Deus. Portanto, eu posso ser uma testemunha desta vida generosa, dedicada do Sr. Padre António Tavares. Assisti à sua morte, estava lá presente quando ele faleceu e fiz o seu funeral aqui na comunidade da Ribeira Seca. Portanto, foi num dia até que era a Filarmónica está aqui, portanto era a festa da Filarmónica e foi cancelada a festa por causa do falecimento do Sr. Padre António Tavares. Este acontecimento, esta hora que nós recordamos assim um pároco desta freguesia, pároco de Portal, Feijão dos Vimos, Feijão dos Cubos, também da Caldeira de Santo Cristo. É uma hora bela porque é recordar o sacerdócio, o serviço que os sacerdotes prestam às nossas comunidades. E eu queria felicitar a família, na pessoa da Maria dos Santos e da Débora, tanto aqui presentes, é bom esta vossa presença aqui, mas queria também felicitar a nossa Filarmónica por este gesto bom e belo de vir também a esta situação de homenagem ao Sr. Padre Tavares e de uma forma especial à Comissão da Igreja, que teve esta belíssima ideia de, neste dia do 25º aniversário do seu falecimento, do falecimento do Sr. Padre Tavares, fazer esta homenagem em dia de semana também é bom e é uma aventura em que eles se meteram, mas penso que nós devemos ter esta gratidão e este sentimento também de bem servir a comunidade que a Comissão bem fez. E eu, neste momento, atrevo-me a pedir uma salva de palmas para a nossa Comissão da Igreja. Agradeço também a presença do Sr. Ouvidor e do Sr. Padre Marcos, que serviu muitos anos, 6 anos, aqui a nossa comunidade. Acho que eu não estou enganado. 6 anos, Sr. Padre Marcos. E vamos continuar a nossa Eucaristia.
pelas ordens contemplativas dedicadas da Igreja, para que, pelo seu modo de viver, mostrem aos fiéis que é possível ser feliz sem riquezas. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelas ordens e congregações religiosas e por cada um dos membros que a compõem, para que não acumulem bens, mas os deem aos pobres. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por aqueles que o Senhor chama ao seu serviço, para que não tenham medo do futuro, mas que aprendam a entregar-se nas mãos de Deus. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pelos que vivem com dificuldades e problemas, para que encontrem no trabalho estável, administrem bem as suas casas. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que o Senhor seja a riqueza do nosso coração, o seu amor transforme os nossos sentimentos. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Senhor Jesus, que sendo rico, vos tornastes pobres, fazei que os corações dos que vos amam confiem sempre na vossa bondade. Vós que deveis reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Neste momento do ofertório, para além do pão e do vinho, apresentamos também as vestes litúrgicas que o Padre utilizava para celebrar a Eucaristia, recordando o seu significado e a missão que abraçou ao longo da sua vida. Pão e vinho, fruto do trabalho da humanidade, consagrados transformam-se em corpo e sangue do Senhor. O amido. O símbolo capacete da salvação recorda-nos a proteção de Deus contra as tentações. A alva, túnica branca, fala-nos da pureza e da vida nova recebida no batismo. Sim, cordão que cinge a cintura, lembra-nos a felicidade e a prontidão no serviço. A estola, sinal da autoridade sacerdotal, recorda-nos o compromisso de levar sobre si o jugo de Cristo. E por fim, a casula, a veste exterior da caridade, recorda-nos o amor de Cristo que cobre e envolve tudo. Que este gesto simbólico nos ajuda a recordar com gratidão o testemunho e o serviço do Padre António Tavares, cuja memória celebramos hoje, confiando à misericórdia de Deus.
Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, ao vosso servo António Tavares, presbítero, por este santo sacrifício, a graça de contemplar no esplendor da luz celeste os mistérios da salvação que são fielmente administrados na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está com Corações ao alto. nós. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Pois a fonte de toda a santidade. Santificai este nós na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte como o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, que isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós de todos, para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, hoje de maneira particular, o Padre António Tavares, vosso servo. Lembrai-vos também de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, e todos os santos, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe união e a paz da vossa vontade. Vós que deveis reinar pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre O convosco. amor de Cristo nos enriquece. Saudai-vos na paz de Cristo.
Experimentados neste sacramento de salvação, nós pedimos, Senhor, que o vosso servo António Tavares, sacerdote, a quem fizeste na terra dispensador dos vossos mistérios, seja saciado na plena visão da glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Antes de começarmos o que temos proposto para vocês, temos 3 surpresas. A primeira delas foi a presença do Padre Marcos, a segunda é que vai-se passar a seguir, mas pedia, se faz favor, aos senhores padres e às meninas que estão a acolitar que fizessem favor de vir para o primeiro banco, e às pessoas que estão nas alas laterais também se situassem, sentassem nas alas centrais, se fazem favor. Há lugares aqui nas aulas centrais. Agora vou-vos pedir outra coisa. Pedia que todos se levantassem e para juntos realizarmos um minuto de silêncio em homenagem ao Padre António Tavares, aos demais párocos que serviram a nossa freguesia e já partiram, bem como todos os paroquianos que nos antecederam nesta comunidade. Que este momento de recolhimento nos una na memória, no respeito e na gratidão por aqueles tanto que deram à nossa Igreja e à nossa comunidade.
preparamos a segunda surpresa. Em nome da Paróquia São Tiago Maior, queremos agradecer de coração a todos os que hoje se reuniram para celebrar esta Eucaristia no 25º aniversário do falecimento do Padre António Tavares. Um agradecimento especial aos sacerdotes presentes e de uma forma muito particular ao nosso Padre Marcos Miranda, que veio de propósito para esta celebração. Nosso muito obrigada. E que durante vários anos serviu esta comunidade da Ribeira Seca com dedicação e amizade. Queremos também expressar uma palavra de carinho e reconhecimento às sobrinhas do Padre António Tavares, a Senhora Maria dos Santos e a Debbie, que também se deslocaram especificamente dos Estados Unidos da América para estarem presentes nesta celebração. A vossa presença é um testemunho vivo do amor e da memória que se mantém na família. Um agradecimento muito especial também ao Maurício da Rádio Ilhéu pela sua colaboração na edição dos vídeos e montagem de fotografias que enriquecem esta homenagem e tornam esta celebração ainda mais viva. Agradecemos ainda às entidades locais e às representações dos diversos lugares de culto da nossa freguesia. A vossa presença é sinal de união e de comunhão. Uma palavra muito especial para a nossa Filarmónica, que todos os anos, no dia do aniversário do Padre Tavares, que era a 5 de novembro, se deslocava ao Passal para simbolicamente o visitar através da música. É um gesto simples, mas carregado de emoção, porque o Padre António tinha sempre a alegria de abrir a porta da sua casa, o nosso Passal, para acolher músicos e visitantes. A presença da Filarmónica nesta missa honra essa tradição e mantém viva a ligação que ele tinha com a música e com a nossa comunidade. Como todos vós sabeis, o nosso Padre Tavares era oriundo de São Miguel e a sua mãe fazia as famosas malaçadas para receber a Filarmónica, que são as nossas filhoses. O Padre António Tavares foi pároco desta comunidade entre 1964 e 2000. Ao longo destes 36 anos, ele e a sua família acolhiam calorosamente todos os que ali chegavam. Para além da Filarmónica que o visitava com música e amizade, eram também os paroquianos que passavam pelo Passal para lhe levar prendas, desde produtos hortícolas a doces caseiros ou simples gestos de carinho. Era um Passal cheio de vida e alegria, onde se sentia verdadeiramente o espírito de comunidade. A verdade é que a melhor forma de manter viva a memória de quem já partiu é falar dessas pessoas. Mesmo para aqueles que não chegaram a conhecer o Padre António, mas ouvir histórias, relembrar gestos e recordar sorrisos é um sinal de respeito e de empatia para com quem o conheceu e conviveu com ele. E o Padre António Tavares marcou gerações. E uma delas foi eu. Eu fui aluna do Padre Tavares nas aulas de religião e moral e ele tinha a delicadeza de oferecer aos seus alunos chocolate Regina. Estamos a falar de há mais de 40 anos. Na altura só havia 2 tipos de chocolate, que era o Regina e o tipo Novilhas. Para nós aquele chocolate representava para os jovens de hoje em dia talvez um telemóvel topo de gama, não sei, talvez. Depois, quando a nossa escola começou, a antiga, antes desta, não havia cantina. E então a Senhora Celestina fazia cevada e preparávamos sandes de marmelada e de manteiga, qual que nós comíamos, mas já na época havia sempre alguém que reclamava de tudo e de nada. E então o Padre Tavares, nas suas aulas de religião e moral, fazia-nos ver que havia muitas crianças que em África passavam fome. Infelizmente, esse flagelo parece que está a alastrar pelo mundo todo, não é? Se pensarmos na faixa de Gaza, nos incêndios no continente, agora o mais recente em Cabo Verde, na ilha de São Vicente e outros exemplos que podemos pensar. Fazíamos testes para saber os padroeiros.
Eu sei os padroeiros todos da ilha, graças ao Padre Tavares. Ensinava regras de etiqueta, como comer, como saber estar, como sentar. E o que me marcava mais era eu ir brincar com o passado. João Manuel, lembras-te que fizemos uma vez uma fogueira de São João em casa da avó, era pequenina, e nós acabámos com a fogueira facilmente, que era para irmos para o Passal, porque isto há mais de 40 anos, o Passal era como talvez o Palácio de Buckingham, digo eu, não sei. As confissões dele também eram maravilhosas, porque era ele que controlava a narrativa. Era só nós dizermos sim, não, sim, não. Chegava à parte, era assim do género. Há quanto tempo te confessaste? Vá. Mataste? Não. Roubaste? Não. Mentes? Às vezes, à minha mãe. Vá. Pai Nosso e uma Ave Maria, lá ficava bem. Também lembro que ele chegava ali ao altar e ele limpava os seus óculos com os polegares. Portanto, eu não quero imaginar como é que ficavam os óculos, mas ele limpava com o polegar. Pronto. Para terminar o meu testemunho, um agradecimento muito sentido a todos os que colaboraram na preparação desta celebração, desde o grupo coral, aos leitores, aos acólitos, às pessoas que cuidaram da decoração da igreja e a todos os que ajudaram de forma discreta. Queremos expressar a nossa gratidão a quem teve a generosidade de partilhar memórias e fotografias do Padre Tavares, enriquecendo esta homenagem, bem como todos os nossos 6 párocos, que não podendo estar presentes, nos enviaram mensagens de vídeo. De forma especial, agradecemos ao professor Nemésio pela dedicação e empenho na elaboração da biografia do Padre António Tavares. Vou-vos convidar a assistir uma sequência de pequenos vídeos, palavras de pessoas que conviveram de perto, ou mesmo que sem o conhecer pessoalmente, foram tocadas pelo seu exemplo. Aos mais novos, pensem um bocadinho de paciência, pensem que estão a ver TikToks. Pode ser? Depois destes testemunhos, gostaríamos de dar a palavra ao Padre Marcos Miranda, ao nosso ouvidor Padre Dinis Silveira, que infelizmente em breve nos deixará esta ouvidoria para assumir uma nova paróquia. A comunidade agradece-lhe de forma muito especial toda a sua disponibilidade e a ajuda que sempre prestou à nossa paróquia e a esta comissão. E como não pôde estar presente na festa do nosso padroeiro, fica desde já convidado para o próximo ano, não só o Padre Dinis, como o Padre Marcos. E como não podia deixar de ser, após a missa teremos o prazer de ouvir a nossa filarmónica, uma homenagem não sei dizer agora, mas com um enorme significado. Para nós, o som da música é como um abraço ao Padre Tavares, recordando o carinho com que ele sempre acolheu músicos e visitantes no passado. Depois da nossa filarmónica tocar, a comissão preparou um pequeno aperitivo para todos os que estão presentes na igreja. Por favor, não se vão embora. É mesmo um pequeno aperitivo, mas acho que quando o virem vão perceber o significado do mesmo. E sim, depois da atuação, todos estão convidados, como eu já estava a dizer, a partilhar este momento de convívio e amizade. O nosso muito obrigada a quem preparou o que vão a seguir degustar. E ainda também reiteramos o convite de visitar o mural que se encontra na sacristia, onde estão representados os papas, os bispos da Diocese de Angra, os párocos da nossa paróquia dos últimos 100 anos e os representantes do clero atual. É uma forma de conhecer e valorizar a história e a comunidade da nossa comunidade e a continuidade, da nossa comunidade paroquial. A todos o nosso muito, muito obrigada.
sempre nos demos muito bem. Ele deixou-me logo a Ribeira Seca como se fosse a minha paróquia. Eu já tinha aqui a Calheta. E nesse tempo nós fizemos a Igreja da Ribeira Seca, reconstruímos a Igreja da Ribeira Seca, reconstruímos depois o Passal. E toda a documentação praticamente da Ribeira Seca passava por mim também. Portanto, este é um aspecto assim meramente de trabalho que o Sr. Padre Tavares confiou sempre em mim e deixou que eu gerisse da melhor forma possível, entre o homologo, chaves e tudo. E até as pessoas da Ribeira Seca, as comissões, trabalharam sempre muito bem comigo, porque sabiam que o Sr. Padre Tavares tinha confiado estas funções. Depois tem algo muito particular que eu aprecio muito no Padre Tavares. Ele era um excelente confessor e foi o meu diretor espiritual até praticamente até a hora da morte. Portanto, eu ia todos os meses à casa dele, confessar-me, pedir-lhe conselhos. Ele era um excelente conselheiro também, pelo menos para mim foi um excelente conselheiro. Sabia dizer aquilo que era necessário ouvir na minha vida de padre, o que era necessário ouvir também como pessoa responsável de uma paróquia e também humanamente, quer dizer, no trato com as outras pessoas e na relação com as outras pessoas. Tenho assim em grande apreço a sua presença, não é, na minha vida e estima também. Ele tinha-me como se eu fosse uma pessoa lá de casa, quer dizer, um familiar, portanto frequentava as festas e tudo. E quando eu tinha, às vezes, assim mais trabalho, podia pedir-lhe que ele sempre socorria naquilo que era necessário fazer. Portanto, foi sempre um bom e excelente colega que, portanto, eu ainda hoje em dia recordo com muito carinho e amizade aquilo que ele fez, não só por mim pessoalmente, mas pelas comunidades onde nós trabalhamos, principalmente aqui, eu aqui na Calheta e ele na Ribeira Seca, mas sempre trabalhamos muito bem em todas as coisas. Logo no princípio, por exemplo, a catequese na Ribeira Seca, tomei essa responsabilidade, ele confiou-me isso tudo, até o próprio grupo coral, foi quando eu cheguei aqui também que foram alguns jovens da Ribeira Seca para o seminário e que também dinamizaram muito ali a comunidade da Ribeira Seca e ele nunca se opôs a nada disso. Portanto, foi sempre um homem que apoiou e sabia estar com os jovens daquele tempo. Aliás, ele era professor da escola e como professor conhecia também não só os seus ali da Ribeira Seca, mas conhecia também todos os alunos e toda a juventude daquele tempo. Portanto, Padre Tavares para mim foi um homem grande, trabalhou sempre um pouco no silêncio na sua vida de padre, não é? E também humanamente, portanto, era sempre muito cuidadoso naquilo que, pelo menos naquilo a sensibilidade que eu tenho daquilo que eu percebi dele, portanto, era um excelente padre e pároco, conselheiro e confessor. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para estar presente aí nesta comemoração, ou nesta lembrança do Padre Tavares, por ocasião do 25º aniversário do seu falecimento. Infelizmente não posso estar presente porque esta semana irão decorrer as festas de Nossa Senhora de Oliveira, aqui da Feijão de Cima, da qual é seu pároco e como tal tem que estar presente. No entanto, acho importante marcarem essa data e o povo da Ribeira Seca recordar o Padre Tavares, porque ele esteve muitos anos nessa freguesia e marcou uma geração, se calhar até várias gerações, com a sua presença e com o seu modo de ser. Ele faleceu em 2000 e um ano depois eu fui substituí-lo e foi a minha primeira colocação como padre. E também estou perto de fazer 25 anos de padre no próximo ano. E como o primeiro amor nunca se esquece,
recordo bem que aquilo que encontrei também era muito fruto daquilo que o Padre Tavares tinha sido durante tantos anos que pela Ribeira Seca passou. E para falar de como é importante assinalarmos ou assinalarem essa data, conto apenas uma pequena história. Eu tenho uma sobrinha com 4 anos, faz agora 4 anos, é a minha única sobrinha. E lá na nossa casa nós temos uma fotografia em cima da mesa que tem não só estou eu, é uma fotografia da minha ordenação, da minha missa nova, em que estou eu, está o meu irmão, que ela identifica facilmente como sendo o pai, está a minha mãe, que ela identifica facilmente como sendo a avó, e está também o meu pai, que faleceu em 2007 por alturas de alturas que eu deixei e que vim de São Jorge para São Miguel. E ela nunca conheceu o meu pai, nunca conhecerá. Mas nós habituamos essa minha sobrinha, todas as vezes que ela identifica as pessoas na foto, aquilo é o pai, é o tio, é a avó, e ela diz, quando a gente diz quem é este senhor, ela diz, é o avô. E ela sabe que aquele é o avô, apesar dela nunca ter conhecido. Passa-se mais ou menos isso com o Padre Tavares. Há uma geração, principalmente os de mais idade, que conheceram muito bem o Padre Tavares, conviveram com ele, estiveram ao lado dele, nos bons momentos e nos maus momentos da sua vida pessoal e da vida comunitária, mas há uma geração a quem essa figura não vai dizer muito, porque está lá muito para trás. E isto é importante que a gente não se esqueça, que as pessoas que são importantes para um lugar, para as vidas, devem ser recordados. É a maneira que nós temos, é de falar deles, dizer o seu nome, contar histórias da sua vida, recordar essas pessoas, porque afinal, a única maneira que a gente tem de lhes dar vida, não é? Não interessam muito os bustos, não interessam muito as placas com os nomes das pessoas, se na realidade não houver memória. E isso é que é o principal. Por isso, é um gosto imenso participar deste gesto de memória. Não tenho muito a contar pessoalmente sobre o Padre Tavares, porque não o conheci. Mas vivi as consequências, vivi os frutos de todo o seu trabalho. E quem dá a vida por Jesus Cristo, quem dá a vida por uma paróquia, quem dá a vida por pessoas, merece certamente da minha parte o maior reconhecimento, assim como eu reconheço e agradeço de fundo de coração tudo aquilo que as pessoas de Ribeira Seca contribuíram nos primeiros 6 anos de padre da minha vida para ajudar a construir a pessoa que eu sou. Nunca me esquecerei da Ribeira Seca e é com muita saudade que envio um abraço enorme para todos. Falar da Ribeira Seca, tal como pediram, é sempre especial e é sempre importante, porque é falar como quem fala de um primeiro amor, onde tudo começou. E como padre tive a sorte de começar na paróquia da Ribeira Seca, junto de São Tiago, e recordo, passados 10 anos da minha saída, mas recordo ainda uma comunidade unida, recordo uma comunidade que gosta muito da sua terra, recordo uma comunidade muito orgulhosa nas suas tradições, recordo uma comunidade bastante participativa, recordo uma comunidade onde as pessoas se interessam, onde as pessoas gostam, onde as pessoas têm a Igreja também como sua referência. Isto é muito importante e é muito bonito, e pelos demais lugares onde passei não tenho encontrado muito, de modo que guardo sempre da Ribeira Seca esta imagem bonita e esta certeza muito bonita. Também nos anos em que fui pároco na Ribeira Seca, ao começar a minha vida, encontrei tantos exemplos de fé, tantos exemplos de generosidade. Encontrei uma comunidade muito solidária uns para com os outros, e lembro-me, já na altura, sentia muito que isto também é a maneira de viver o Evangelho e o modo de viver a Igreja. O que é a Igreja senão nós sabermos estar com os outros, participarmos nas suas alegrias, participarmos nas suas tristezas, estarmos ao lado das pessoas, criarmos laços, criarmos caminhos juntos. E de modo que a Ribeira Seca ensinou-me, e passados todos estes anos
muitas das coisas que eu, como padre, tento fazer e o modo como eu tento ser e viver a minha missão de padre é ainda muito inspirado por aquilo que aprendi na comunidade e por aquilo que aprendi com as pessoas. E hoje, neste dia em que homenageamos o Padre Tavares, também recordo da minha passagem pela Ribeira Seca uma referência sempre muito carinhosa para que as pessoas tinham para com ele. Apesar de quando eu aí cheguei ele já tinha falecido há alguns anos, mas estava ainda muito vivo na mente e no coração das pessoas. Muito frequentemente ouvia histórias do Padre Tavares, daquilo que ele fazia, daquilo que ele dizia, da sua alegria, da sua vida, e muito frequentemente o Padre Tavares era ainda alguém que estava muito vivo ainda no coração da comunidade. E isto também me faz perceber a importância desta gratidão para com aqueles que passam pela nossa vida, que passam pela nossa história e que deixam a sua marca. E também a Paróquia da Ribeira Seca ensinou-me isto, ser grato, fazer memória daqueles que fazem parte também da nossa história. Gostaria, para não me alongar muito, deixar sobretudo esta certeza de que é uma paróquia especial, é uma comunidade especial, de pessoas grandes, de pessoas de coração grande e também uma comunidade grata que hoje, neste dia em que homenageamos e recordamos a vida do Padre Tavares, nós temos a certeza de que ele continua vivo, não só na memória, não só na obra, não só na história, mas também no coração de todos aqueles que o conheceram e que com ele puderam conviver. Olá a todos, eu sou o Padre Bruno Maiato e estive entre vós entre setembro de 2007 e agosto de 2009. Uma missão partilhada com o Sr. Padre Manuel António, que foi um autêntico pai para mim nestes 2 anos que estive em São Jorge. Antes de mais, quero-vos dar os parabéns por esta iniciativa de recordar o Padre Tavares, 25 anos depois do seu nascimento para o céu. Isto diz muito do povo da Ribeira Seca, um povo que sempre acolheu e tratou bem os seus párocos. É isto que guardo na mente e no coração. Sois um povo bom, generoso, que me ajudou muito a crescer e foi determinante para o padre que eu hoje sou. Não conhecia o Sr. Padre Tavares, mas de certa forma sinto-me herdeiro pastoral dele, porque todos nós, padres e leigos, deixamos ensinamentos e vivências que perduram no tempo e que nos ajudam a amar e a servir a Deus e aos irmãos. Termino com um pensamento de Fernando Pessoa, que me foi dito pela Senhora Fátima Homem quando da minha despedida de São Jorge. A intensidade das coisas não está no tempo em que passamos juntos, mas na intensidade com que acontecem. É verdade, foi pouco tempo que estive entre vós, mas sou eternamente grato por aquilo que vivemos juntos e guardo-vos a todos para sempre no coração. Obrigado por tudo e Deus a todos vos abençoe. Quero felicitar a Paróquia da Ribeira Seca ao evocar os 25 anos da partida do Padre António Tavares para a casa do Pai. Os 8 anos que aí passei como pároco destaca a simplicidade com que a comunidade cristã vivia a sua fé, a beleza na preparação da liturgia, sobretudo o canto coral, e a participação das pessoas que com leveza de espírito e com alegria davam glória a Deus e celebravam continuamente o mistério de Cristo. Também retém no meu coração o cuidado na preparação e na celebração
das grandes festas, em louvor do Divino Espírito Santo, com a marca da gratuidade e da abertura a toda a gente. E aqui aproveito para renovar a minha convicção de que, se a Rainha Santa Isabel pudesse voltar à Terra, com certeza que seria na ilha de São Jorge, de modo muito concreto na Ribeira Seca, que via cumprido o seu desejo de uma festa do Espírito Santo aberta a todos, sem exceção, onde todos se sentissem irmãos e partícipes da mesma mesa, emanados na fé e na esperança que Jesus nos dá no seu Espírito Santo. Também na celebração das festas em honra de São Tiago Maior, nosso padroeiro, Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora do Rosário, o empenho de todos para que a nossa fé se pudesse traduzir em gestos simples de piedade, de devoção, também de convívio e de alegria entre todos, como marca da nossa pertença ao povo de Deus. Que Deus abençoe o povo da Ribeira Seca e que de lá do céu o Padre António Tavares interceda por todos. Um abraço. Existem pessoas que passam pela nossa vida, outras ficam para a vida. Como exemplo, os meus pais, os meus professores, as minhas catequistas e, sem dúvida, o Padre António Tavares. O Padre Tavares, como era conhecido, ele me acompanhou desde a primeira comunhão, eu fiz a comunhão solene com ele, o crisma, e foi ele que me ajudou a ir para o seminário. No tempo de seminário, ele sempre tinha uma palavra de conforto, uma palavra de mestre espiritual, de conselheiro, a incentivar-me e me ajudar nos meus estudos para que eu não desanimasse. Não posso esquecer de uma visita que o Padre Tavares fez a São Miguel aos seus familiares. Ele teve a delicadeza de ir ao seminário, visitar-me, perguntar como é que eu estava, me dar uma palavra de incentivo para que eu continuasse com esperança sempre a progredir nos meus estudos. Sem dúvida que o Padre Tavares, ele marcou muitas gerações da nossa paróquia. Ele foi um mestre espiritual, ele foi um pai, foi um amigo e estava sempre disponível a ajudar aqueles que recorriam a ele, que lhe pediam ajuda. Por isso, a minha palavra de gratidão hoje vai para o céu, dizendo ao Padre Tavares que no céu ele continue a olhar, a pedir pela nossa paróquia de São Tiago, para que a nossa paróquia cresça sempre mais, que as famílias progridam na fé, na caridade e também que a nossa atividade pastoral na nossa paróquia possa progredir sempre mais com a ajuda de todos. Todos nós precisamos uns dos outros. O Padre precisa das pessoas e as pessoas precisam do Padre. Por isso, obrigado, Padre Tavares. Por último, quero agradecer às pessoas que tiveram esta linda ideia de homenagear neste dia que está celebrando 25 anos do falecimento do Padre Tavares, pela iniciativa de homenageá-lo. Ele bem merece também. Por isso, a minha gratidão e o meu bem-aja. Em 1927 nasceu em Remédios da Breteia São Miguel António Tavares. Se não fosse assim, eu não sabia. Depois tem aqui atrás. Em 19 de agosto de 2000, faleceu António Tavares, Parque da Ribeira Seca. Eu me recordo dele, a ir à casa dele, a gente ia lá buscar água, que eles tinham um tanque muito grande e nós não tínhamos. E então íamos lá buscar água
A mãe dele era nossa amiga, a gente às vezes entrava, conversava, aderia muito aos convites das pessoas, ia à matança dos porcos, cear, jogar cartas e participava nos convívios e também a freguesia, no dia dos anos dele, visitavam-me, ia à Filarmónica tocar, as pessoas levavam coisas das suas casas, isso que tinham, ou batatas, ou coisas de casa, coisas que as pessoas tinham, levavam os seus presentes, iam lá conviver um bocado, ele recebia muito bem as pessoas. As memórias que tenho, sempre desde muitos longos anos que ele teve cá, não só na paróquia aqui, mas também nas outras paróquias, como no pequeno que teve, e tinha os seus ditos sempre como uma pessoa muito alegre, convivia sempre com todo o pessoal com muito amor e carinho, e os ditos que ele dizia aqui no comércio, quando vinha cá, não só esse, mas outros, que não ficam de memória, era que quando vinha comprar ovos, dizia que eram ovos frescos, não tudo da mesma galinha, porque está visto que se tornavam velhos. Também morcelas que lhe vendia nesses anos, ele vinha cá comprar e dizia: tem morcela de sangue, não sei, tem brancas, e ele dizia: para isso, tortas eu faço em casa. É isto mais ou menos que me recorda dele, toda a amizade que sempre tive com ele, sempre, como ele convivia com os outros da paróquia. É o que me recorda assim mais. Do resto, toda a amizade sempre. Olha, o Padre Tavares foi uma pessoa muito importante nesta freguesia. Fez bem a muita gente. Havia muita pobreza naquele tempo. Ele ajudava, ia pedir para eles. Ele ajudou muita gente a ir para a América. Naquele tempo havia poucos carros. Ele transportava muita gente doente, gente que tinha falta. Eu acho que ele fez muito para a freguesia. Ele também ajudou a adquirir um campo de futebol da Ribeira Seca. Eu acho que foi uma pessoa muito importante. Ele era uma pessoa que impunha muito respeito. Ao mesmo tempo era conversador e alegre, muito amigo de dizer as suas graças, as suas piadas, fazer as suas brincadeiras. Era sempre uma pessoa que fazia uma celebração muito, não era prolongada, mas sempre reduzida, mas com as palavras sempre de amor para sim, como era um bom padre que sempre o conheci na paróquia da Ribeira Seca, e depois veio aqui para a Cadeta viver, e foi sempre uma pessoa sempre muito querida de todos. Gostava que fossem as crianças, não ficava nada aborrecido, que se chorassem ou andassem na igreja. Ele dizia que levassem os filhos. Eu sei que, agora já a parte disto, mas já morreu, ele levava uma vida, ele era muito trabalhador, muito pontual em tudo aquilo que fizesse, tinha um automóvel, coisa que os outros padres não tinham, tinha um Opel muito bom, cativava uma plateia de amigos que nenhum outro fazia. E depois, no fim, ele ajudava, porque ele ajudou aquele senhor Azevedo, e é que ele ficou com o solar. Que é aquele solar da Maria Caída desta Calheta, que ele é muito bonitinho, que ele é muito lindo. A gente, eu, em primeiro lugar, eu sou um tocador de violino. A gente fez reis os dois, ele pediu-me para eu ajudar. Fizemos isso. Corremos um lugar da nossa ilha, fomos para a Beira, fomos para a Calheta, fizemos essas bolas. E mais, antes de umas festas tivemos, não é? Tivemos muitas aqui, estou lembrado de ele chegar, estar aquele pessoal todo a ver, tinha um padre antigo, estava também à espera, também era velhinho, mas o povo estava mais, queria mais o novo, não era o velho, o povo já estava de farto, estava só, o padre antigo estava só 4 ou 5 pessoas, também há uma família também, lembra disso, muito bem. Fizemos uma cantoria, uns versos também, fizemos um verso da cantoria à chegada, a dizer, cantávamos umas cantigas acerca dele, já me lembro-me até as cantigas, já me esqueci. Já. Confissões dele, toda a gente gostava dele porque ele fazia as perguntas, só a gente respondia sim, não,
ninguém se esforçava para dizer o que é que tinha feito. Ele assoleava muito nas confissões, mesmo nas festividades que vinha padre de fora confessar, mas preferiam ele, porque ele facilitava muito, ajudava muitas pessoas. Era um bom. Era um homem bom. E o padre era um homem bom, um homem reto e sério. E foi um pastor Bernardo Pequeno. Tenho duas memórias que me são muito queridas do Padre Tavares. Uma, enquanto seu aluno, pelos ensinamentos que ele me transmitiu e pela memória que ele deixou nos seus alunos, que me é muito querida através das conversas que tive com familiares e amigos que foram seus alunos. A outra, enquanto eu fui regente do grupo coral. Devo dizer que o Padre Tavares foi sempre um apoio e eu tenho as melhores recordações das celebrações e de planearmos as festas. Foi uma pessoa que me apoiou sempre e que nunca disse não a qualquer uma das iniciativas que eu lhe propusesse. Por isso, guardo uma memória muito querida desses tempos. Ele era amigo de fazer uma graça. Ele um dia pede um rapaz para ir. Vamos aos coelhos, a pegar os coelhos. Foram caminhar os coelhos, foram três gajos. O seu padre e mais dois. E um armas, outros ficaram no caminho a ver o homem andar por ali. E o homem matou o coelho e veio trazer o carro e tirou o coelho, mas o seu padre já iam prevenidos, mas o outro levaram um cordão comprido, um cordão comprido. E ele apanharam o coelho e ele tornou outra vez dar mais uma volta e ele ficou mais outro, amarrou o coelho, o cordão ao coelho e puseram lá numa chá, lá com o gravinho a pôr bem direitinho para cima e ficaram lá longe porque o cordão era comprido. E eles olha o que está lá e tal, e ele lá vem. Ora, o gajo atira o coelho e ele começa assim a puxar o cordão e o outro a correr atrás dele para a pé. Foi para rir, foi esquecer que ele ia rir. Era muito bom pregador, pregava muito bem. Era um selvagem. E depois o Sr. Padre Tavares tinha uma facilidade de arranjar beijos na caldeira, tinha tido Padre Menor Pequeno, e tinha uma facilidade de cativar as pessoas para servir e servir. No entanto, já sabe, depois foi professor de liceu. O professor António Tavares foi professor nesta escola entre 1972 e 1998, mas eu acabei por o conhecer foi na qualidade de aluna. Frequentei a escola cá desde o 5º ao 9º ano e ele foi professor de moral ao longo desse tempo. As recordações que nós temos dele são variadas. Ele tinha a particularidade de nos oferecer alguns mimos doces, que na altura eram pouco frequentes, portanto isso fazia-nos toda a diferença, não é? Era um miminho muito saboroso. Também conheço todos os padroeiros das freguesias da nossa ilha à conta dele, porque falava-nos sobre o assunto e até nos fazia fazer trabalhos sobre isso. Não era uma pessoa que fosse muito sociável connosco, nem que nos deixasse esticar muito, na altura era assim que funcionava, mas também não era uma pessoa exigente, nem era uma pessoa transigente, nem tudo com os seus alunos. Guardo boas recordações dele. Foi por fim professor na fundação do segundo ano do liceu, do primeiro e segundo ano, da implantação tem um nome próprio, que é o ensino era a 4ª classe e depois passou, assim, fui também professor dessa maneira, ali a pé onde a Solzinha tem o escritório. E não querendo deixar que estas palavras sejam apenas de circunstância, dizer aqui ou deixar aqui, sobretudo, duas ideias
relativas à vida do Padre Tavares. A primeira é de gratidão. Gratidão a esta comunidade por esta memória viva que neste dia nós invocamos. Aqui, estritamente no papel de ouvidor, não posso senão alegrar-me com esta comunidade, com o seu pároco e também com a comissão que organizou tudo isto. Portanto, a primeira palavra é de gratidão por esta memória viva, por esta memória agradecida nestes 25 anos do decesso do Reverendo Padre António Tavares. A segunda palavra é partindo de uma palavra repetida várias vezes nestes testemunhos. Era um homem bom. Alegra-me, enquanto padre, enquanto ouvidor, ouvir falar bem de um colega, porque quando um padre se eleva, todos os padres se elevam. E este gesto bonito que hoje tivestes a alegria de fazer e de nós de presenciar e viver, diz muito daquilo que foi a vida e a obra sacerdotal do Padre António Tavares. E tudo isto se expressa em duas outras coisas, mas numa que me tocou particularmente ao ver estes testemunhos e olhar estas fotografias. A alegria em que as pessoas tinham e o gosto que faziam de tirar uma fotografia com ele. Portanto, de terem uma recordação com o Padre António Tavares. E nesta bondade que caracterizava o Padre Tavares, elogiar a sua generosidade, a sua entrega total, seja na escola, marcando gerações, lecionando a disciplina de moral e religião, seja contribuindo para a cultura, como Presidente da Assembleia Geral da vossa Filarmónica, seja também como exímio jogador de vôlei e sportinguista pelos vistos, não é? Não era sportinguista? Ninguém é perfeito, mas bem bom. E como vosso parco, durante 36 anos, de 64 até o ano 2000, até este dia 19 de agosto de 2000, o ano em que partiu para a casa do Pai. Portanto, estas duas referências, gratidão a vós, comunidade, por fazerdes memória e também recordar a figura do Padre Tavares, que eu não conheci, mas recordá-lo por este adjetivo tão bonito. Era um homem bom. Muito obrigado e parabéns.